tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Biologia e você está aqui para a nossa aula sobre organelas citoplasmáticas. Se eu estou falando de organelas cito, são organelas que estão presentes nas células. Nós temos aí diversidade de formatos diferentes das nossas células, mas essas células elas são compostas aí no seu interior por diferentes estruturas, como se fossem mini órgãos, chamados então de organelas. Todas as células terão essas organelas. Quando a gente fala de células eucariontes, são aquelas células mais complexas, presentes aí no grupo dos protistas, dos fungos, dos animais e das plantas. Sim, vamos ter a presença aí de boa parte dessas organelas. Você vai ver por que digo boa parte, porque nos vegetais é diferente. Agora, a célula procarionte, que é aquela célula das bactérias, uma célula mais primitiva, mais simples na sua estrutura, você vai ver que ela não vai ter a maior parte dessas organelas aqui. E organelas, esses pequenos órgãos, eles vão manter o funcionamento de toda a célula, porque cada um ali, assim como cada órgão seu, ele vai ter uma função, mas é claro, eles estão fazendo parte de um todo, as organelas também vão ter funções diferentes e juntas, cumprindo aí o seu papel. Elas estão situadas na parte da célula que chamamos de citoplasma. Então, tem nosso envoltório celular, que é a membrana plasmática, e tem ali um citoplasma, um material fluido, vale a pena você dar uma pesquisada nas nossas aulas para você rever um pouco mais desse tema. Mas vamos então, já me entendi onde ela está ali naquele citoplasma, vamos ver de que forma que elas trabalham e quem são elas? Vamos começar? Vamos começar aqui com os famosíssimos retículos. Retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Essas estruturas, você vê que elas são como se fossem uns filamentos ali próximo ao núcleo. E qual é a importância deles? De que forma que eles vão estar trabalhando na célula eucarionte? O rugoso ele vai estar atuando fortemente na síntese proteica, produzindo uma série de proteínas nessas estruturas. Repare que ele tem assim, né, essas bolinhas ilustrando aí essa aparência quando olha ali no microscópio, uma aparência meio rugosa mesmo, ou também em algumas literaturas você acha como retículo endoplasmático granuloso, que parece uns grânulos. E esses grânulos são ribossomos, que vão atuar nessa questão da produção de proteína. E isso é importante, síntese de proteína, e também armazenar essas proteínas muito. A gente tem aí grande quantidade de proteínas no nosso corpo com diferentes funções, então é essencial. Então é um trabalho assim, muito importante que o retículo endoplasmático rugoso faz. Mais próximo dele a gente tem outro retículo endoplasmático que também tem essa estrutura de parece pequenos caminhos e túbulos ali de produção, que é o liso ou agranular, que não tem essa rugosidade, não tem esses elementos, né, que a gente chama aí dos ribossomos. E qual a importância dele? Ele vai ter uma importância na síntese, na produção de alguns lipídios, em especial na categoria dos esteroides. Esses lipídios, eles são muito importantes, os esteroides, eles são precursores de uma série de hormônios no nosso corpo, como cortisol, aldosterona, os hormônios sexuais. Então, né, vamos aqui dar um salve ao retículo endoplasmático liso. E um trabalho bacana que acontece no seu interior também é a questão da desintoxicação. A capacidade de quebrar algumas moléculas químicas presentes, quando a gente coloca aqui desintoxicação de drogas, estamos falando de substâncias químicas, ali os remédios ali que a gente compra ali numa drogaria, né? Então drogas lícitas, ilícitas, produtos químicos muito fortes, eles vão conseguir ser degradados nos retículos endoplasmáticos lisos, em especial em algumas porções, como no nosso fígado, órgão muito grande que a gente tem nessa região, que faz esse trabalho intenso aí de desintoxicação do nosso corpo. Assim, legal. Então, conheci aí esses dois irmãos, a importância deles. Eles vão ser encontrados tanto na célula animal quanto na vegetal, né? E que mais? A gente pode ter também, eu viro para cá para você ver melhor, os peroxissomos. Os peroxissomos, eles têm uma atuação muito importante, porque eles têm ali uma enzima no seu interior, que é a catalase, que ela consegue quebrar uma molécula que a gente forma constantemente na nossa célula, que é a água oxigenada. A água oxigenada, você pode pensar, é água oxigenada que a gente usa, às vezes, para fazer clareamento de cabelo. Pois é, ela é uma substância que em alta concentração ela é tóxica. E a gente forma, ali são reações químicas que acabam se formando de forma muito natural ali na nossa célula, da junção desse hidrogênio com esses oxigênios, e forma esse H2O2.
que é essa água oxigenada. Então, a gente precisa estar quebrando essa molécula para não causar essa intoxicação. E o peroxissomo tem essa importante missão de estar aí com a sua enzima fazendo essa degradação. Então, super importante, né? E quem também trabalha aí no setor da degradação da quebra são os lisossomos. Liso, de lise, de quebra. No interior de lisossomos, então, a gente tem uma série de enzimas que elas fazem o que a gente chama de digestão intracelular. Elas vão digerir algumas substâncias ali. Então, alguns produtos, alguns resíduos, ela vai capturar, digere ali dentro, libera aquele resíduo. E algumas porções do nosso corpo que precisam desaparecer. As enzimas dos lisossomos, elas são liberadas ali, vão degradando, degradando, degradando e some aquela porção. Inclusive, você acredita que há uma doença, uma alteração corporal, em que esses lisossomos eles começam a se romper nas regiões dos pulmões. O que causa, então, imagina, todas as enzimas do lado de fora degradando os pulmões. Olha o nível da gravidade, para você entender que mesmo algo muito micro vai afetar no macro da vida, né? Então, lisossomos, essa digestão intracelular. E vamos, então, aqui para a rainha, para a mitocôndria. Mitocôndria, e aí tanto nos vegetais quanto nos animais, importantíssima como a produção de energia para o nosso corpo. Tá? Então, assim, não dá para viver sem mitocôndria? Não dá. As mitocôndrias, elas vão estar aí. Está acontecendo no seu interior um processo chamado de respiração celular, um processo complexo, cheio de etapas, cheio de enzimas participantes, cujo produto final vai ser de 36 a 38 ATPs, as moléculas energéticas, adenosina trifosfato. Então, é muito importante. E a mitocôndria tem uma coisa curiosa, que ela tem um DNA próprio. Pois é, ela tem um DNA próprio, ela tem capacidade de se duplicar sozinha, independente da célula. E outra coisa mega interessante, esse DNA mitocondrial, é um DNA que cada um de nós herda apenas das nossas mães. Pois é, as mitocôndrias que você recebeu e que eu recebi, todos nós, ela veio da nossa mãe. Porque o pai, na sua contribuição com o espermatozoide, a porção onde as mitocôndrias se situam nos espermatozoides, ela está próxima ali no início da cauda do espermatozoide, que se perde na hora da fecundação. Então, não há contribuição paterna nas mitocôndrias de cada um de nós. Inclusive, tem testes em caso de uma necessidade de identificação corporal, identificação de família, de parentesco ali, que se usa justamente o DNA mitocondrial. E aí, como que vai identificar? Vai identificar só essa linhagem materna. Eu vou poder comparar o meu DNA mitocondrial com o da minha avó, com o da minha mãe, com o da minha tataravó, com o das minhas primas e com o do meu pai. Não herdei dele, não tenho, então, essa relação. Então, não é interessante isso, né? Então, DNA mitocondrial e a mitocôndria, muito, muito importante para a gente, tá? Tanto em vegetais quanto em animais. Ah, mas planta respira, faz respiração celular? Com certeza, produzindo energia para si. E chegamos no ribossomo. O ribossomo, vê que ele tem assim duas subunidades, duas porções, é onde aqui no seu interior vai estar rolando o processo de síntese proteica, de produção de proteínas, né? O RNA mensageiro, que foi produzido a partir do DNA, ele vai se posicionar aqui e vai começar a rolar o processo de RNA transportador. Vai trazendo os aminoácidos, junto ao aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. No fim, eu tenho, então, um produto completo. Eu tenho uma proteína que vai ser liberada e vai cumprir aí o seu papel. Então, super importante, né? E ele, o complexo golgiense, ou em alguns livros, complexo de Golgi, em homenagem ao pesquisador, né? O complexo golgiense, ele vai ter um papel tanto na questão de armazenar, então, às vezes, produtos produzidos aqui no retículo, o complexo golgiense ele vai armazenar, ele vai empacotar aquilo ali, e ele vai ter, então, às vezes, algumas complementaridades de funções elas vão ocorrer aqui dentro e um papel relevante na questão de secreção, de eliminação de substâncias. Alguns órgãos do nosso corpo, eles secretam substâncias. E é interessante ver, até nos estudos aí de microscopia, que muitas dessas células, o complexo golgiense é maior, porque vai ter esse papel de secreção. Então, forma ali umas vesículazinhas, chega na membrana plasmática e libera o que foi produzido ali dentro. E fechando aqui na parte de células animais, né, a gente tem os centríolos. Os centríolos, eles são essenciais na divisão celular, como eu
frisei para você, só tem célula animal, em planta não tem. Ele vai estar aí regendo a divisão celular, a multiplicação das células, a formação de novas cópias dessas células ou também a formação de gametas. Então, eu falei para você que essa galera toda aqui, né, comum tá na célula animal, então, os retículos, a mitocôndria, os ribossomos, complexos golgiense, a gente vai ter também aí nos vegetais o lisossomo, centríolo não, mas a gente fecha dando destaque em quem só está presente na célula vegetal. A começar por ele, o famoso cloroplasto. Verdinho, assim, por conta da alta concentração de um pigmento chamado clorofila. Clorofila é essa que vai ser ativada pela luz para que ocorra o processo famoso chamado de fotossíntese. Foto, luz, síntese, capacidade de produzir substâncias na presença da luz. Essencial para a sobrevivência das células das plantas, né? E, por tabela, nossa também. Porque, nesse processo, essas plantas e essa estrutura, o cloroplasto, ele vai receber, então, o gás carbônico junto com a água. E aqui dentro vai rolar, então, como um subproduto, a liberação de oxigênio, que a gente super usufrui também, né, para a nossa respiração, e produção de glicose, que vai servir de fonte, né, por isso que a gente chama de que as plantas são autotróficos, elas produzem o seu próprio alimento, vai servir de fonte aí para que ela possa produzir energia. Então, cloroplasto, típico aí das vegetais. E o vacúolo, também é uma estrutura que tem no interior aí do citoplasma, só em plantas, que você vê aqui, ela é como se fosse uma grande bolsa, né, onde vai armazenar muito líquido e diferentes substâncias, assim, variando de acordo aí com a espécie de planta, ajuda no equilíbrio osmótico, equilíbrio de água dessa célula. Então, são aí exclusivas das células vegetais. E assim, depois desse passeio no mundo celular, a gente fecha a nossa aula, tira uma foto, faz seu registro, resumo para você estudar com calma. Foi bom ter você por aqui. Até a próxima. Tchauzinho!